Bom, pessoal, estamos aqui de volta com a Inês, oncologista clínica, respondendo as perguntas que foram enviadas para a gente. Então, Inês, por que é que os tratamentos oncológicos, os diferentes tipos de tratamentos oncológicos, vão comprometer a fertilidade feminina e a masculina? Então, existem alguns motivos pelos quais isso pode acontecer. Tanto relacionados a drogas quimioterápicas, e aqui eu faço uma ressalva de que nem todos os medicamentos quimioterápicos vão levar à infertilidade, então alguns a gente não tem esse conhecimento, outros são claramente relacionados a uma piora da fertilidade, outros a gente sabe que não tem uma influência detrimental na fertilidade, mas isso não é a única forma de tratamento oncológico, então vai se passar pela radioterapia e eventualmente até os próprios procedimentos cirúrgicos que venham a ser necessários para aquele tratamento. Então, Inês, tanto a químio quanto a radioterapia, quanto procedimentos cirúrgicos vão poder diminuir a fertilidade. Para as pessoas entenderem um pouco melhor, eu sei que existem muitos mecanismos, mas por que a quimioterapia, que vai agir num tumor do intestino ou num tumor de mama, briga com o ovário da paciente? O que acontece? A gente sabe já todos os mecanismos? Nem todos. Mas, por exemplo, a radioterapia não é qualquer forma de radioterapia, e aqui a gente tem que fazer essa ressalva, não é qualquer indivíduo que vai fazer radioterapia que vai ter infertilidade, depende da área do corpo que está sendo irradiada. Então aqui a gente está falando principalmente da região da pelve, né, e dos órgãos genitais. Na questão da quimioterapia vai depender muito da ação de cada medicação, mas algumas medicações, por exemplo, podem levar a uma menopausa precoce, a falência do tecido ovariano na mulher. Então, geralmente, essa é a forma mais comum da menopausa, né, precoce e da infertilidade relacionada à quimioterapia. Eu digo para as pacientes, quando a gente que olha muito para a reserva ovariana, que a maior parte dos esquemas quimioterápicos, por exemplo, para câncer de mama, é como se envelhecesse o ovário da paciente em aproximadamente 10 anos. Então ela vai fazer alguma quimioterapia aos 35 anos, ao final dela, a quantidade de óvulos que sobrou é como se ela estivesse naquele momento com 45 anos. Então existe esse dano específico ao ovário no caso. Inês, e todo mundo que vai tratar câncer com quimioterapia ou com radioterapia vai ter infertilidade? E isso é uma coisa que eu ia, inclusive, ressaltar. A quimioterapia ela não é infertilizante em 100% das vezes e, inclusive, não é anticoncepcional. Então, quem faz quimioterapia pode engravidar, né? Não é normalmente necessário que a pessoa fique abstêmia durante o seu tratamento, mas há que se proteger porque não é um bom momento para se ter uma gestação, né? Maior taxa de anormalidades fetais. Mas nem todo mundo vai ficar infértil. No entanto, considerando que a gente não vai saber de antemão quem vai ter um problema com a fertilidade e muitas vezes as próprias pessoas não sabem sobre a sua fertilidade antes de começar. Então, é um bom momento e importante para que isso seja abordado e eu chamo de um seguro de carro, né? Porque você não sabe como isso vai ficar depois e, eventualmente, a gente não podendo voltar no tempo, é interessante que você tenha uma reserva, né? Ou tenha feito tratamento antes para que você, eventualmente, se necessário, tenha como, né, ter sua fertilidade preservada. Inês, um medo muito frequente, às vezes até do colega, do oncologista e principalmente do paciente, é que risco os tratamentos de preservação de fertilidade podem causar para a chance de cura do paciente, né? Então, alguns tratamentos que nós fazemos induzem uma elevação de alguns níveis hormonais e tem doenças que são dependentes de hormônio. Então, todos esses fatores acabam impactando muito no medo coletivo de se preservar a fertilidade. O que a gente sabe hoje quanto ao prognóstico, né, quanto à chance da paciente ficar curada por fazer ou não fazer esse tipo de tratamento? E eu acho que aqui cabe a ressalva de que é por isso que é muito importante essa interação tanto do médico, oncologista, ou cirurgião e radioterapeuta com quem vai fazer, né, essa avaliação da fertilidade, eventualmente é um procedimento para a preservação de fertilidade. O João vai poder me ajudar a complementar, mas o que a gente tem visto é que nos estudos clínicos a chance de você ter um impacto detrimental aqui é muito pequena com as formas de abordagem que são feitas hoje para a coleta de óvulos. Então, se acredita que é um procedimento seguro, né? E talvez a maior questão aqui seja o tempo para a realização, né? Talvez a gente faça um gancho aqui para a sua próxima questão, é que todo mundo, né, que faz um diagnóstico de câncer e os próprios médicos, frente ao diagnóstico, querem, né, instalar um tratamento o mais rápido possível.
né? Então, talvez a questão principal que seja o tempo para que né, seja necessário para uma coleta ou um procedimento que venha a ser instituído. Em fevereiro agora desse ano saiu um estudo bem grande mostrando a segurança de se fazer a preservação da fertilidade em mulheres com câncer de mama. Quer seja essa preservação da fertilidade tivesse sido feita depois de uma cirurgia e antes da quimioterapia, ou quer seja essa preservação da fertilidade tivesse sido feita até antes da quimioterapia e cirurgia da paciente. E o que se viu é que a longo prazo as taxas de cura das pacientes foram absolutamente semelhantes. O estudo até mostrou que tinha menor chance de recorrência de doença em quem fez. Provavelmente porque quem fez tinha um prognóstico melhor quando foi encaminhado para o tratamento. Mas a gente tem a sensação de segurança, né? Agora, minha pergunta, como que foi feito esse preparo para a coleta? É a mesma forma que se usa nos últimos 10, 20 anos ou isso mudou? Isso é bem legal, Inês, porque isso mudou ultimamente, né? A gente divide basicamente os tratamentos entre congelamento para as mulheres, né? Congelamento de óvulos ou embriões e o congelamento do tecido ovariano. No congelamento de óvulos ou embriões, a gente aprendeu muita coisa interessante que vai de encontro a dois medos que a gente tem. O medo número 1 é o prazo, quanto tempo demora para eu poder fazer o tratamento e liberar a paciente de volta para a Inês fazer o tratamento oncológico dela. E o segundo ponto são os níveis hormonais. Então, quanto aos níveis hormonais, a gente induz a ovulação hoje, Inês, com dois tipos de drogas, uma delas que ajuda o ovário diretamente a produzir seus óvulos e outra que diminui a produção de um dos hormônios, que é o estrogênio. Então, o nível hormonal da paciente durante a estimulação da ovulação fica idêntico ao nível hormonal da paciente que não estaria nem induzindo a ovulação. Então, para vocês terem uma ideia, quando a mulher está para ovular naturalmente, ela produz lá um hormônio que se chama estradiol, que fica no nível de 300. Quando eu vou congelar óvulos de uma mulher que não tem nenhum tipo de câncer e não vou fazer essa proteção hormonal, se ela tiver seus 10 óvulos, ela vai ter um nível hormonal de uns 3.000. Eu usando este remédio que inibe a conversão de hormônios, ela vai ter os mesmos 10 óvulos com um nível de 300. Então, quanto ao medo do hormônio subir e atrapalhar a doença dela, isso acabou. O outro ponto, que é o ponto do prazo, mudou bastante também. Então, antes, se a paciente chegasse aqui com o diagnóstico, quando tivesse acabado de ovular, eu deveria esperar ela menstruar de novo, 15 dias sem fazer nada, para só depois fazer um tratamento que tem duração de 10 a 15 dias. Ou seja, eu ia te devolver a paciente daqui a um mês. E isso pode impactar na cura da paciente. Hoje a gente aprendeu que a gente pode começar a estimulação da ovulação qualquer data. Isso chama random stim, ou seja, a paciente chega aqui menstruada, ovulando, depois de ovular, qualquer dia. Eu começo a estimular a paciente naquele mesmo dia e 2 semanas depois, no máximo, ela está de volta para fazer o tratamento do câncer dela. Então, eu acho que isso é um grande incremento que a gente teve ultimamente. Metade do tempo. Metade do tempo. E isso não impacta, né? Não. E às vezes, alguns tipos de tumor tem um tempo um pouco maior para a gente ficar mais tranquilo quanto a esse tratamento. E se a paciente, por exemplo, tem poucos óvulos nessa primeira fase da estimulação da ovulação, a gente pode fazer um segundo estímulo, isso chama DuStim. Deve ter vídeo no nosso canal falando do DuStim, acessa lá para vocês entenderem isso melhor. A gente pode fazer um segundo estímulo no mesmo mês para conseguir ter mais óvulos ainda de uma maneira mais rápida e segura do mesmo jeito para a paciente. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo. A Inês tem milhões de atribuições profissionais, acadêmicas, mãe de 3 crianças lindas e conseguiu vir até aqui dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente gerar informação com mais qualidade. João, você sabe que a gente tem um carinho muito grande por você, então conte comigo. A gente tem uma admiração muito grande acima de tudo, então eu fico à disposição e agradeço muito. Se esse vídeo foi interessante, dá um like aí no nosso canal, encaminha para as pessoas
que podem se beneficiar dessa informação e até breve.